Já em clima natalino, eu venho trazer hoje para vocês um vídeo com um conteúdo um pouquinho diferente. Eu venho trazer um pequeno masterclass, principalmente para pessoas que são mais curiosas, gostam de aprender coisas novas, né? Gostam bastante de pensar. Sabem aquela frase, você entende de música clássica? É uma frase um pouco arrogante, né? Um clichê. E ao mesmo tempo ela tem uma pontinha de verdade, né? Porque o que é você entender de música? Na realidade, ninguém precisa entender de música a princípio, né? Música é uma ferramenta, né, pela qual você sente emoções. Todo tipo de emoção pode ser, né? Tristeza, alegria, raiva, rancor, né? Grandes paixões, ou simplesmente calma, né? Enfim. Então, a princípio, ninguém precisa entender de música para gostar ou não de música, seja ela qual for. No entanto, no quesito música clássica, existe essa chave, né? Quem entende de música clássica? E esse quesito tem uma pequena razão aí também. Por quê? Porque essa forma musical, ela vai muito além do simples gosto ou não gosto. Ela tem também um cunho intelectual bastante interessante, independentemente se você gosta ou não gosta, ou seja, de que tipo de emoção ela pode te trazer. E quanto mais você compreender como funciona essa estrutura intelectual da música clássica, mais você consegue saborear, você consegue degustar essa forma musical. E é sobre isso que eu venho falar com vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês na prática, né? Mas também falando algumas coisas antes, para vocês poderem entender a prática, como funciona essa estrutura musical aqui. Toda peça musical, ela tem uma estrutura bastante semelhante com a de uma peça escrita, né? Uma redação, vamos dizer assim, né? Quem se lembra aí das suas aulinhas de redação? A redação ela tem uma estrutura básica, né, de começo, meio e fim, né? 3 pontos. Então há uma introdução, né, que conta sobre o que vai ser falado, há um desenvolvimento do tema e por último conclusão, né? Apresentação, desenvolvimento e conclusão. Estão lembrados? Pois muito bem, façam um paralelo exatamente assim para a música. E pode ser também um pouco mais complexo, ao invés de 3 pontos, 5 pontos. Uma introdução do tema, o tema de fato, o desenvolvimento do tema, a preparação para o final e o final. Tá? Introdução, apresentação do tema, desenvolvimento do tema, preparação para o final. Essa preparação ela tem até um nome específico, chama-se coda, C-O-D-A, coda. E o final em si, né? A conclusão final. Tá bem? Muito bem, então nós vamos ilustrar aqui através de uma peça de Bach, uma invenção a 2 vozes. Bem, que seriam 2 vozes,
Duas vozes, vocês podem imaginar que são duas pessoas conversando, cada uma com a sua fala e ao mesmo tempo uma com a outra. Bem, quando se conversa sempre sobre alguma coisa, né? Se tem um tema a ser conversado. E é exatamente assim que a gente chama na linguagem musical, o tema da música ou o tema da peça, certo? E a primeira coisa é você, ouvinte, identificar qual o tema, ou seja, sobre o que vai ser conversado, sobre o que vai ser falado aqui. Muito bem, então eu coloco para vocês agora o nosso tema. Tentem memorizar. Se foi fácil para você, muito bem. Se ficou muito no ar, tentem fazer uma analogia com alguma coisa, com alguma frase, alguma coisa. Pode ser engraçado, pode ser banal. Por exemplo, aonde é que você vai? Aonde é que você vai? Né? Uma pergunta. Então, aqui nessa peça, esse tema ele vai ser apresentado em forma de eco na primeira vez, né? Então, a voz 1 vai apresentar o tema, a voz 2 vai repetir a mesma coisa em forma de eco. Depois vai ser reapresentado e a voz 2 vai dar de novo um eco. Ok? Muito bem, então eu vou tocar agora esse trecho realmente como ele é e cada voz vai ter a sua individualidade, ou seja, vai falar alguma coisa, mas elas vão conversar ao mesmo tempo entre si e a atividade de vocês vai ser reconhecer cada vez que o tema aparece em forma de eco, né? Tipo, tema, aqui o tema de novo, aqui o tema de novo. Vamos tentar? Reconheceram? Foi fácil? Muito bem, sim. Agora, então vamos para frente. Então agora a gente vai ver o desenvolvimento, ou seja, cada voz vai ter a sua própria fala, mas elas vão falar paralelamente ao mesmo tempo. Sim, sim. Por exemplo, a voz 1 vai falar o seguinte. Imaginem talvez uma pessoa falando. Mas onde é que você vai mesmo? Eu não sei. Uma pessoa bem tagarela, né? E a segunda voz vai conversar. Mas eu ainda não sei onde eu vou, meu Deus. É um exemplo bem banal. Muito bem. E elas vão falar ao mesmo tempo dessa forma aqui. Certo? Quem é mais acostumado a ouvir esse tipo de música vai educando o ouvido e vai conseguindo ouvir além do bloco. Ou seja, primeiro a pessoa só consegue ouvir o todo e depois ela vai conseguir ouvir o todo, claro, mas ao mesmo tempo ela vai conseguir também
diferenciar, ouvir individualmente cada voz que está sendo tocada ao mesmo tempo, né? Ok? Muito bem. Então, a apresentação do tema em forma de ecodesenvolvimento. E agora vai haver uma preparação para o final da primeira parte, tá? Essa preparação vai acontecer de forma semelhante ao desenvolvimento no quesito que cada voz vai falar paralelamente e em conjunto, ao mesmo tempo, né? A mão esquerda, ou seja, a segunda voz, vai dizer o seguinte: primeiro ela vai relembrar o tema, ela vai falar assim, então, mas como estávamos dizendo mesmo, né? Aquilo do começo. E aí ela vai continuar. Terminou, né? A gente tem uma sensação, né, de que, ai, cheguei em casa, final, né? Primeira voz, ela vai ter uma estrutura um pouquinho mais elaborada, porque ela vai preparar uma tensão em forma de progressão. Então, ela vai progredir, né? Uma progressão ascendente e gerar na gente uma tensão, tá? Então, assim, olha. Esse é um ponto de interrogação, tá? Toda vez que se cria uma tensão na música, essa tensão tem que ser resolvida, tá? Pronto, ela resolve essa tensão. Essa resolução, ela traz uma sensação de conforto pra gente, de que o problema está resolvido, eu cheguei em casa, está tudo bem. Então, ela prepara através de uma progressão e resolve. E essa estrutura, gente, ela serve para qualquer tipo de instrumento. Eu estou mostrando aqui no piano porque é o instrumento que eu sei tocar, mas tanto faz. Se for o piano, se for o saxofone, se for o violão, ou um conjunto, né? Um conjunto de câmara, né? Um pequeno conjunto de vários instrumentos, por exemplo, violino, violoncelo, baixo, ou se for uma orquestra, tanto faz o conjunto ou o instrumento a ser tocado, porque nós estamos falando aqui de estrutura da música em si, da peça.
você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e aqui o seu comentário. Beijos e até a próxima. Boas festas para todos!